Estamos de volta e está com a gente o vereador Edilson Fogaça. Vamos conversar com ele sobre o projeto aprovado pela Câmara nesta semana, que aumentou o número de vereadores de 15 para 23 a partir de 2013. Foi ele quem solicitou a inclusão da matéria na ordem do dia para que o plenário votasse. Isso causou um certo mal-estar com o Conselho de Entidades, que criticou a maneira com que o projeto foi discutido. Hoje o vereador vai falar para a gente a respeito desse assunto. Ele também vai comentar sobre sua atuação no Legislativo e os planos para as eleições do ano que vem. Fogaça já anunciou a formação de uma frente popular, reunindo outros partidos para disputar a Prefeitura e a Câmara em 2012. Antes de iniciar a conversa com ele, vamos ver um VT, uma matéria da TV Vila Velha a respeito do aumento do número de vereadores. Como da última vez, o projeto de lei que aumenta o número de cadeiras no Legislativo não constava na ordem do dia. Ele foi incluído novamente por Edilson Fogaça e apoiado por Júlio Killer. O vereador Shirlo propôs que a decisão fosse definida na próxima sessão, mas a maioria no plenário não concordou. A colocação na pauta do dia é automática, né? Ela já incluiu-se na pauta do dia em novembro do ano passado, foi retirada para vistas. Então, desde o ano passado já estava na pauta de votação, só que estava com vistas com o então vereador Maurício Silva. Nós votamos em primeira discussão, 10 dias a que fala o regimento interno da Lei Orgânica Municipal. Entendemos que está para votar, conversamos no plenário com cada vereador, ninguém mudou de opinião, todos eram favoráveis, a grande maioria que se votassem hoje. Então não tinha por que ficar adiando, que essa é uma decisão da Câmara Municipal, né? Os ônus e os bônus são decorrências de tomada de decisão política em questão da representatividade. Fizemos aquilo que entendemos necessário para o município de Ponta Grossa, tendo em vista que municípios como Telêmaco Borba terão 15 vereadores, município como Apucarana, que tem 100 mil habitantes, terão 17 vereadores, Maringá terá 23, né? Municípios como Guarapuava terão 19 vereadores, ter até 23 vereadores representando a população, desde que fique sempre o gastos limitado pela Constituição, os gastos limitados a 5% do orçamento. Apenas 4 vereadores foram contra o projeto de lei: Alessandro, Alisson, Doutor Zeca e Pascoal. A vereadora Alina também não concorda com o aumento, mas se enganou durante a votação e foi a favor. Mesmo com o pedido de desculpas, o voto não pôde ser alterado. Justificar-se comigo, eu sou a favor de 15 vereadores, sempre fui, nós fomos em 5, sempre votamos pelos 15. Desde o começo, desde o ano passado, eu estava votando e lutando pelos 15 vereadores. O meu posicionamento tem sido, mais do que nunca, junto à comunidade. O que o povo de Ponta Grossa quer, e eu acredito que a Câmara Municipal deve respeitar. Então, onde nós temos andado, temos conversado, temos visto, inclusive, enquetes, pesquisas, mais de 80% das pessoas ou dos cidadãos pontagrossenses são contra o aumento do número de vereadores, por acharem que os 15 são suficientes. Então, mais do que nunca, eu, como representante da comunidade, eu tenho que respeitar essa opinião. A partir das próximas eleições, os pontagrossenses serão representados por 23 vereadores. Além da representatividade, aumenta também o número de pessoas trabalhando no prédio da Câmara, que está com todo o espaço ocupado. Quem votou contra o projeto alerta para os custos que o município vai ter para receber mais 8 vereadores e assessores. Só com salários, o valor chega a R$ 1.300.000 por ano. Bem, vereador, primeiramente, boa noite, né? E já gostaria de que falasse a respeito desse projeto, né? Que aumentou o número de vereadores aí para Ponta Grossa a partir de 2013, né? De 15 cadeiras para 23. E o projeto que foi solicitado a inclusão na ordem do dia pelo senhor causou um certo mal-estar ali em relação ao Conselho de Entidades, mas a Câmara foi firme e aprovou o projeto. Está valendo, né, vereador? Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os telespectadores, né, da TV Vila Velha. É um prazer estarmos aqui com você e podermos trazermos maiores esclarecimentos, né, trazermos maiores informações ao telespectador, que também é nosso eleitor aqui em Ponta Grossa, sobre toda essa celeuma, né, esse imbróglio criado principalmente pelo Conselho de Entidades com relação à atitude da Câmara Municipal em aprovar esse projeto. Primeiramente,
O que mais causou espécie ao Conselho de Entidades foi, teoricamente, né, uma desculpa inventada por eles, foi a forma com que entrou na ordem do dia. No entanto, né, esse projeto foi protocolado em setembro do ano passado, tramitou em todas as comissões, as reuniões das comissões são públicas, ninguém participou. Esse projeto foi amplamente discutido nos jornais locais, na mídia impressa, falada, televisionada. Foi feito 5 reuniões, dentre elas uma reunião com aspecto e formalidades de audiência pública, onde participaram 30 entidades, todos os partidos políticos de Ponta Grossa, associações de bairros, ligas desportivas, culturais, etc., e dentre eles o Conselho de Entidade, representado pelo seu presidente, e também a OAB, representado pelo senhor presidente, lá o senhor Kubasky. Esse projeto foi discutido e decidiu-se na época que a representatividade era importante para Ponta Grossa, desde que não alterassem os 5% do orçamento, o que seria, né, ilegal, causaria improbidade administrativa. Então, os 5% do orçamento teria que ser respeitado de qualquer forma. E também vinculou-se à necessidade da reforma administrativa. Esse projeto... Só para explicar para o telespectador, essa audiência pública, então, ocorreu no ano passado. Ocorreu em 2010. Em 2010 ocorreu essa audiência. Acontece que esse projeto ficou parado na Câmara Municipal, depois dessa audiência pública, e no final de novembro, foi incluída na ordem do dia, ela já havia sido incluída na ordem do dia, em novembro de 2010, pelo então presidente Alessandro Lázaro de Moraes. Incluiu-se na ordem do dia, foi para a primeira discussão e foi retirado para vistas, um pedido do vereador Maurício Silva, foi retirado por 15 dias para vistas, para quem quisesse se manifestar acerca do projeto, inclusive o Conselho de Entidades e outros órgãos, partidos, etc., ou o próprio cidadão comum que tivesse interesse em discutir o projeto. Pelo regimento interno e pela lei orgânica municipal, então já tinha entrado na ordem do dia em novembro, saiu por 15 dias, teria que voltar em dezembro. Só que em face da mudança da presidência da Câmara Municipal, que voltou Mainardes, teve a eleição, não voltou, não obedeceu o seu regime, o regimento interno, nem a lei orgânica municipal. Teria que ter sido votado já em dezembro, porque já havia sido incluído na ordem do dia. Como não foi incluído, entrou recesso, teria que ser obrigatoriamente incluído na primeira sessão de fevereiro, primeira sessão ordinária de fevereiro. Não foi incluída. Ficou fevereiro, março e praticamente até o final de abril sem ser incluída. Então, esse projeto já estava passando da hora de ser votado, porque ele já tinha sido incluído na ordem do dia em novembro, estava em vistas com o vereador Maurício desde novembro de 2010. O que a gente foi e pediu foi a reinclusão na ordem do dia, com o término desse pedido de vistas, que durou praticamente 5 meses, do vereador Maurício Silva, para que fosse votado. E foi, por maioria, na primeira votação, por 10 votos, 10 vereadores contra 3 e 10 votos contra 4 e uma abstenção. Já em segunda discussão, Eduardo, mesmo aqueles vereadores que votaram contra pediram a inclusão na ordem do dia, né? Então nós tivemos tanto o Zeca quanto o vereador Zeca quanto o vereador Pascoal pedindo a inclusão no dia, porque todos queriam votar naquele dia. Então foi 11 votos favoráveis em segunda votação e apenas 4 contrários, sendo que desses 4, né, o Pascoal e Zeca pediram a inclusão na ordem do dia para ser votado. Por que, então, Fogaça, né, você acredita que surtiu tanta repercussão, né, o Conselho de Entidades até chegou a fazer uma campanha, né, para o pessoal se manifestar, procurar os vereadores através de e-mail, através do celular, né? Você chegou a receber algum contato desse tipo? Olha, fiquei deprimido, não recebi nem um e-mail, nem um Twitter, nem um blog, nem um Facebook, nada. E sabe que eu gosto da mídia eletrônica, né? Não recebi absolutamente nada. E o que gerou mais espécie, principalmente na minha visão, é que todo o espaço necessário para fazer esse tipo de campanha teve desde setembro até quando entrou na ordem do dia, quando o vereador Alessandro Lázaro de Moraes incluiu na ordem do dia com o presidente em novembro, e quando o Maurício Silva fez o pedido de vistas. Então, estava em vistas há 5 meses esse projeto. Era para fazer campanha, né, até do outro lado do mundo, até na China, se fosse necessário. Nesse momento em que entrou em discussão, que a gente tinha que votar para não atrapalhar as eleições do ano que vem,
que tem que ter uma regra clara e definida até um ano antes da eleição. Aí cria-se toda uma campanha, como se os vereadores tivessem feito isso e apresentado o projeto de forma sorrateira, né, de forma desleal, ou ainda, como se falou, né, faltou lisura dos vereadores ao votar o projeto. Ora, bolas, o projeto estava lá em vistas desde novembro. Os vereadores têm que estar lá e estão lá para votar, para definir, né? Como bem falou o presidente da OAB, né, o Dr. Kubasky, a questão da legislação e a questão da votação dos vereadores é legal, O ônus cabe aos vereadores, o ônus é eleitoral e o povo vai dizer o ano que vem se gostou ou não gostou dessas atitudes dessa atual Câmara de Vereadores, desse atual mandato, com esses que tomaram essa decisão na questão de aumento da representatividade dos vereadores na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Bem, Edilson, a questão que envolve as entidades foi uma questão que fez parte, né, de todo esse processo, mas e na prática, né? Agora aumentou o número de vereadores, né? Em 2012 o telespectador que é eleitor e vai votar no próximo ano vai ajudar a eleger 23 cadeiras, né? Para a Câmara, né? O que vai representar isso, né? Você que foi presidente até ano passado, né? Foi presidente da Comissão de Finanças. Em relação ao impacto financeiro, em relação à estrutura da casa, será preciso fazer um anexo? Como que vocês estão lidando com isso? Veja, nós ocupamos constitucionalmente 5% do orçamento do município destinado ao legislativo. Só que nós estávamos ocupando, antes da reforma administrativa, 2,35% do orçamento, dos 5% previsto. Com a reforma administrativa, caiu para 1,97%. Com o aumento dos vereadores, com o aumento do número de assessores, deverá ir para 2,77% do orçamento. Mesmo assim, mesmo com o aumento de 8 vereadores e com a estrutura, mas em decorrente também da reforma que foi feita administrativa, que economizou-se R$600 mil por ano, essa economia real da reforma administrativa, nós temos que irá ser ocupado 2,77%. Ainda sobrará, né, praticamente metade, quase metade do que seria destinado à Câmara Municipal, sobrará e voltará ao Executivo. E o Executivo usa essa verba do jeito que ele entender, do jeito que ele achar que deva ser utilizado. A Câmara Municipal de Ponta Grossa, Eduardo, é a que tem menor custo dentre os municípios com mais de 100 mil habitantes no Paraná. E não é de hoje, não é mérito dessa atual legislatura, não. É mérito dos últimos 15 anos. Mesmo com todos os problemas, todas as mazelas acontecidas na nossa Câmara Municipal, com Rodrigo Pires, etc., mesmo assim, ainda é a Câmara que menos ocupa recursos dentre os municípios com mais de 100 mil habitantes no Paraná. E isso não vai mudar. Vai continuar sendo a que vai menos ocupar. Se você perceber que Carambeí, com 19 mil habitantes, foi para 11 vereadores, Telêmaco, com um pouco mais de 60 mil habitantes, foi para 15 vereadores. Guarapuava foi para 19 vereadores. Apucarana, com mais um pouquinho, perto de 100 mil habitantes, foi para 17 vereadores. Maringá, que tem aproximadamente a mesma população de Ponta Grossa, vai para 23 vereadores. Então não há nada de diferente, né? Está se aplicando o que tinha-se na Constituição Federal, que é a possibilidade, o direito da cidade de Ponta Grossa, como tem 320 mil habitantes por aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tem o direito de ter até 23 vereadores, né, compondo o seu quadro do Legislativo Municipal. Como o vereador Edilson Fogaça falou, foi a PEC, né, a chamada PEC dos vereadores, que permitiu, né, que redistribuiu o número de vereadores de acordo com o número de habitantes de cada cidade, que possibilitou aí essa elevação de cadeiras para 2013. Mas o vereador Edilson Fogaça vai continuar com a gente no próximo bloco, né? A gente encerra essa discussão a respeito do aumento do número de vereadores, mas voltamos com ele para falar sobre outros assuntos, outros projetos polêmicos também e que carece a atenção da população, né? Ele vai estar falando aqui com a gente. É um minuto só. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com.